Eu fiquei cutucando você, né? Sobre a sarcopenia, que pode ser que já esteja acontecendo com você e você nem faz ideia do que é a sarcopenia. Mas eu vou mudar de assunto, porque a sarcopenia, quem vai falar é a doutora Juliana Romano conosco. Daqui a pouquinho já vou conversar com ela. Inclusive, doutora, já lhe dou as boas-vindas. Muito obrigada. Nossa, que ótimo que ela veio. Sabe por quê? Já que sarcopenia pode acontecer com pessoas nos 50 a mais, às vezes, e algumas amigas já me falaram assim, nossa, vou abrir um vidro de palmito, não consigo mais abrir, tem que chamar o marido. Ah, eu preciso subir no banquinho para poder pegar uma coisa no armário, parece que a perna não vai. Gente, se isso está acontecendo com você, então presta atenção. Porque na nossa conversa, no nosso bate-papo de hoje com a doutora Juliana, nós vamos justamente entender, será que isso já são sinais de sarcopenia? E, afinal de contas, o que é sarcopenia? Doutora, já lhe dei as boas-vindas e seria interessante que a gente entendesse, começasse conversando sobre a própria sarcopenia, para a gente entender essas coisas que eu falei que são do dia a dia de todo mundo. É um nome feio, então todo mundo fala, o que é sarcopenia? Ninguém entende o que é, mas se for pegar da origem do nome, sarco vem de carne, músculo, penia é a falta, perda. Então, a gente está falando de perda de músculo. Então, começamos com uma doença, a sarcopenia é uma doença, tem a classificação de doença e é caracterizada por perda da massa muscular, a força muscular e depois você vai ter a perda da função do membro que está acometido. E quando você estava falando o exemplo, que não está conseguindo levantar, de abrir e fechar, isso já é uma sequela um pouco mais para frente, porque isso vai aumentar a sua incidência de osteoporose, osteopenia. Então, você já tem os indícios e os sinais antes e, na verdade, você não precisa nem ter sintomas para você já saber se aquela pessoa terá uma sarcopenia mais acelerada ou não. A gente consegue saber. E isso começa a acontecer, então, de maneira leve. As pessoas talvez nem percebam que isso está acontecendo. Sabe o principal fator de risco? Ah. O envelhecimento. Então, assim, o envelhecimento, você pode parar de envelhecer? Não, não tem como. Não tem como. Então, a gente fala que o envelhecimento é um fator de risco não modificável. Mas os outros, eles são modificáveis. E qual que seriam esses? Geralmente, as pessoas são sedentárias. E não é qualquer tipo de atividade física de força. Então, esse é um fator modificável, que todo mundo está cansado de ouvir e de saber, mas fica deixando para depois. Só que o envelhecimento, ele espera. Não espera. Não espera. Agora, o exercício ele espera, quanto tempo você quiser, mas o envelhecimento não espera. Então, a maior associação é o envelhecimento à falta de atividade de força e aí a gente junta com uma alimentação ruim. Então, não come proteína adequada, não tá uma pessoa que aumenta muito peso. Então, todas as pessoas mais inflamadas, obesidade, resistência à insulina, também já têm mais chances de estarem indo para essa doença, para a evolução. E aí eu tô aqui pensando, brinquei do vidro, mas o vidro seria mais para frente ainda. Então a pessoa já começa antes disso com alguns sintomas mais leves, que seriam sinais do envelhecimento. As pessoas às vezes veem isso, ah não, mas é que eu tô ficando velha mesmo, é normal. Não é normal. Faz parte. Faz parte, mas dá para melhorar isso? Dá para evitar que chegue-se a uma situação muito pior? Eu gosto muito de falar de números. Então, quando a gente pensa em números, a gente acha que a sarcopenia começa com 50 anos, 60, não. Com 30 anos, a gente começa a perder massa muscular. De 0,1 a 0,3% ao ano. Então, com 30 anos, tipo eu agora. E eu na sequência. E você logo, né? Então, tipo eu agora, a gente começa a ter essa perda. Quem é sedentário não faz atividade física de força, começa a perder mais. Então, aquela pessoa que fala assim, eu caminho pelo menos 3 vezes por semana. Você vai falar, legal, vai ter sarcopenia, entendeu? Porque não vai estar prevenindo. Se ainda ela caminhar e ainda por cima não comer proteína o suficiente, aí ela pode ter uma parte cardíaca cuidada, bonitinha ali, desinflamada. Agora, músculo, esquece. Aí vai ter problema nas juntas, vão ter problema de dores, entre outras coisas que vai desenvolver por falta do músculo. Então,
Com 40 anos, a gente já tem uma perda de 0,5% ao ano. A partir dos 40, 0,5%. 40. Quando chega na menopausa, entra para mais ou menos 1 a 2% ao ano. Com 80 anos, 50%. Então, assim, as pessoas estão vivendo mais tempo. Muita gente vive depois dos 80, mas você vê que fica pele e músculo e vira uma pessoa que anda de andador, fica acamada. Então, quando a gente está falando de sarcopenia, quando eu olho para o paciente, eu estou olhando lá para frente. Quando eu comecei a minha história, eu treino desde os 12 anos. Eu comecei pensando em como eu ficaria ao longo da minha vida, não como eu estava ali. Eu gosto de treinar, não gosto de treinar, gosto de exercício físico, não importa. Então, não é o gosto pela atividade física, mas é a necessidade. Necessidade. Tem muita coisa, é que nem boleto. Você gosta de pagar boleto? Não conheço ninguém que gosta de pagar boleto. Eu não Vocês conheço gostam? ninguém que goste. Se você gosta de pagar boleto, é tipo isso. Eu pergunto, você está fazendo atividade física de força? Aí a pessoa fala, não, eu não gosto. Aí eu falo, eu não perguntei se você gosta. Eu perguntei se você está fazendo. Porque precisa fazer. É que nem pagar o boleto, você precisa pagar. É isso. É algo que você tem que colocar no seu dia a dia. No começo pode ser ruim, porque vira uma obrigação. Mas se entrar na rotina, você consegue tornar isso... você tem o benefício, você começa a sentir o benefício no seu dia a dia. Não é só físico, estético. Entendi. Como você citou a menopausa, e é uma característica das mulheres, isso acontece mais frequentemente nas mulheres ou os homens também estão na fila se não praticarem esses exercícios de força? Homem e mulher, igual. A diferença é que o homem, mesmo entrando na menopausa, a mulher entrando na menopausa e o homem envelhecendo, ele tem a testosterona. Mesmo que esteja baixa, ele tem. Então já tem esse benefício. Tanto que quando a gente vai pensar no tratamento, um dos tratamentos da menopausa para evitar sarcopenia, osteoporose, é sim a reposição hormonal, para quem pode, certo? Então, a gente estar sempre no período da menopausa, transição menopausal com os hormônios regulados, e os homens terem os hormônios um pouco a mais que os nossos, um pouco acima, e a testosterona aumentada, vai ter um fator de proteção maior. Mas não quer dizer que eles não terão. Então, nascemos, estamos envelhecendo. Estamos envelhecendo, começamos ali, a partir dos 30 anos, a perder massa muscular e massa óssea. E isso vai indo. Se você não fizer nada por isso, isso vai ser acelerado. E aí sua qualidade de vida cai muito. Porque perde a autonomia também, né? Vai ter que ficar dependendo dos outros. Eu falei do vidro, que é uma coisa básica, mas que a pessoa abre, pega, faz a sua refeição, enfim, o preparo, mas não ter força para abrir um vidro ou subir um degrau, isso vai tirar totalmente a autonomia da pessoa. Você sabe que às vezes eu brinco ou com paciente, pai, avô, eu tendo várias idades. E aí eles falam assim, eu não gosto de agachamento, eu não faço agachamento. Aí eu pergunto, você senta na privada? Porque sentar na privada, sentar na cama, sentar no sofá é um agachamento. Agora imagina que daqui a um tempo você sem fazer agachamento, você vai ter dificuldade em sentar no sofá, em sentar na privada e tudo isso. E aí as pessoas não têm essa visão, porque vai deixando para depois, só que o depois ele vai chegar sim. E o depois você paga o preço daquilo. Eu falo que a sarcopenia, fazendo vamos tentar deixar fácil para entender. É como se fosse o emagrecimento do músculo. O músculo vai ficando fininho, 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 e ele te dá sustentação. Além de ser um órgão que regula o metabolismo. Então ele tem que estar fortalecido, robusto, para poder ajudar a sustentar todo o esqueleto. E em todas as fases da vida, a gente consegue manter eles forte, ativo, se você fizer uma alimentação adequada, se você usar suplementos adequados para você, se você fizer atividade física de força, se não tiver uma alimentação, não é só o saudável, mas que não seja tão rica em porcarias inflamatórias. Então, quando você consegue ter esse equilíbrio, você consegue manter o seu músculo saudável e viável até você estar mais velha, entendeu? Você falou uma coisa que eu achei interessante, que as pessoas, elas têm que se alimentar muito bem, mas o processo do envelhecimento é algo natural, ela não vai conseguir não envelhecer, e mesmo que ela, pelo lado de fora, consiga ficar muito bem, usando recursos,
o interior vai continuar envelhecendo. Exatamente. Isso as pessoas, não, às vezes ela olha no espelho, não estou tão velha assim porque coloquei... Mas a parte interna vai continuar, o envelhecimento não para, não vai esperar. Não. E você disse que eu achei muito legal. O exercício pode esperar, hoje eu estou com preguiça, não, hoje eu estou cansada, não gosto de academia. Ela pode esperar, mas o envelhecimento não. Isso, e as pessoas, elas pensam em envelhecimento, pensam o quê? Em ruga, não é pele, é o que é externo. É aquilo que vê. É aquilo que vê. Só que quando você vê as camadas por trás daquela pele, a gente tem um monte de coisa e lá atrás está o músculo. O músculo parece que está escondido. Se fosse o músculo primeiro, seria diferente como as pessoas cuidam. Então, o envelhecimento, ele é de dentro para fora e de fora para dentro. A diferença é que as pessoas tratam muito a parte externa e esquecem da parte interna. Só que um sustenta o outro. E a pele não tem efeito metabólico. O músculo tem. Então, se você deixa para depois, é assim, o músculo, vamos supor que ele é um motor de carro. Então, quanto maior ele for e mais ativo, mais energia ele vai estar gastando também. Tem mais potência. Mais potência. É como se fossem as calorias que a gente está consumindo. Quando o seu motor não está sendo ativado, o que acontece? Ele vai diminuindo, vai piorando, automaticamente está gastando menos calorias. E também são aquelas pacientes que têm deficiência de perder gordura, que aí leva a resistência à insulina e à obesidade. Aquela pessoa que, às vezes você fala, nossa, mas aquela pessoa está magrinha e tem diabetes tipo 2. Pois é, está sarcopênica, não tem a moeda energética nossa que é o músculo. Então é muito importante, não somente pensando em força, as pessoas pensam em ficar forte, não é sobre força, é sobre a gente envelhecer bem. Então é ter a quantidade de músculo, ter força, ter metabolismo, conseguir ter autonomia, para mim sempre me chocou muito quando eu vi o envelhecimento de parentes meus. Eu olhava tios, avós, até minha mãe, que eu comecei a tratar muito em relação à sarcopenia. Me incomodava essa situação de ver o problema com a autonomia e conseguir fazer alguma coisa por esse impasse, por falta de músculo. Ou seja, a partir até mesmo dos exemplos que a gente vê dentro de casa, eu vejo minha mãe lá e compartilho com vocês as dificuldades dela também, mas nós não vamos parar por aqui não, ainda temos mais um bloco conversando. Se você tiver dúvida, entre no chat, no @programamulher.com no YouTube, participe, porque nós vamos para um rápido intervalo, tomamos um copo d'água e voltamos já. Obrigada a você que entrou no nosso canal no YouTube, se inscreveu, já deixou sua participação aqui no chat. Eu já li para a Lívia todas as participações. Obrigada aí a Rosário da Misericórdia, Gabriel Garcia, o João Vitor, a Giovana Batista, a Fabiana Única. Muito obrigada. A Bete Azevedo, obrigado pelo carinho de vocês. E eu tenho aqui outras participações, eu achei muito legal, porque vem ao encontro do tema que nós estamos conversando hoje, que é sobre a sarcopenia. E aqui tem a participação da Neuza Pereira, que colocou assim: nossa, Rita, parece que estão falando de mim. Eu, 74 anos, não tenho forças nas pernas e nas mãos. Então, e não só você, viu, Neuza, mas eu acho que tem muitas pessoas hoje ouvindo a doutora Juliana Romano aqui conosco e entendendo que é uma necessidade, não é status aparecer na academia para fazer exercício, é necessidade. É isso que nós entendemos com a fala no bloco anterior, doutora. Exatamente. E quando a gente vê, ela falou que tem 74 anos, mas tem gente que com 40 já não tem força. Você imagina com 70 como estará. Ela está fazendo academia, né? Que ela falou. Não, essa não. Ela não falou. Ela falou que está só sem forças. Mas tem a Bernadette Lourdes de Paulínia. Uhum. Ela colocou assim: faço exercícios por conta, pois erguer peso não me é indicado. E caminho um pouco todo dia. Tentativas de deter perda muscular aos 74 anos. E ela fez uma pergunta que eu achei interessante. Fisioterapia específica ajudaria? Eu acho que eu começaria do começo de tudo que ela falou. Estou fazendo exercícios por conta. Ela é personal? Qual que foi não sei o que ela fez na vida que ela chegou a essa conclusão que ela faria exercícios por conta. Quem está supervisionando isso? Por que falaram para ela que exercício não é indicado? Porque é muito raro. Ela tem problema no olho.
ela fez cirurgia, ela não pode carregar peso. Tem nada a ver. Então, assim, ela não vai fazer exercício com o olho, enfiar alguma coisa no olho e, dependendo de qual for o peso, você não precisa de peso. Você pode usar o peso do corpo, você pode usar elástico. Você tendo uma pessoa que faça por você, ó, vai ser assim o seu tipo de exercício, para você indicar. A indicação dos exercícios. Personalizado. Então, assim, exercício não é indicado. Gente, a gente pega o paciente acamado, deitado na cama e faz exercício. Então, será que é só avaliando mais a fundo mesmo? E quando a gente olha também o paciente, ela perguntou, fisioterapia seria bom? Precisa saber exatamente qual que é o objetivo dela, quais são todas as queixas, onde ela quer chegar e o que ela está disposta. Entendi. Porque o que é mais importante? As pessoas, quando você pergunta quem quer emagrecer, todo mundo levanta a mão. Quero emagrecer. Não é? Não é assim? Pergunta quem quer emagrecer, todo mundo quer. Quem quer ganhar músculo, todo mundo quer. Mas quem está disposto a fazer algo para isso acontecer? Né? Aí que muda o jogo. Porque se a pessoa fala, eu quero ter uma vida, quero fazer isso, quero subir escada, quero ser livre com 70 anos. Você quer mesmo? Será que você quer? Porque se você quiser, tem os meios. Hoje a gente tem muitos meios. E aí a gente vai entrar no tratamento, que tem muita coisa hoje e está vindo cada vez mais tratamentos. A Bernadette, ela está sempre participando aqui conosco. Ela fez uma cirurgia nos olhos recentemente. Talvez por isso que ela não está, nesse momento, podendo carregar peso. É transitório, acredito que sim. A Rosângela Gomes colocou, boa tarde, Rita, tenho 55 anos, faço pilates 2 vezes na semana, hidroginástica 2 vezes na semana. Ela pergunta, estou fazendo certo ou preciso fazer musculação? Um abraço. Quanto tempo de Pilates, não a duração do Pilates, há quanto tempo ela está fazendo Pilates, se nesse Pilates ela está sempre fazendo a mesma coisa, ou se ela está se superando, se ela está mudando os tipos de exercício, se ela está fazendo mais força, porque a tendência é a gente ficar sempre no equilíbrio, ou seja, diminuir nosso gasto de energia e a dificuldade. O nosso corpo não quer dificuldade. Então, a nossa tendência quando a gente faz a mesma coisa é deixar ali o pontinho de equilíbrio que você está tranquilo e suave. Você não desenvolve aí. Hidroginástica, estava até aqui falando, né, no bastidor. O problema da hidroginástica, ela não tem uma força contrária. Você entra na piscina, você perde o impacto. E você precisa do impacto para ter a proteção óssea, para construir músculo, para ter proteção de articulação. Então, eu brinco. E tudo bem, gente, porque eu brinco com os meus pais também, eles falam que adoram hidroginástica, eu falei que eles gostam de ficar papeando, conversando, falando baboseira na hidroginástica. Essa é a realidade, porque eles vão lá para socializar, não é para ficar forte nem fazer músculo, não. Então, eu reavaliaria, porque 4 dias de treino é muito bom, agora eu reavaliaria o tipo de treino e direcionaria melhor. Perfeito. Tem mais uma participação aqui, doutora, que eu achei bem interessante, da Silvia Renata. Ela colocou assim, a falta de motivação para praticar exercícios pode estar relacionado à deficiência de vitamina B12 ou vitamina D ou qualquer outra vitamina? Pode, eu não acho que seria só isso. Eu acho que você tem que pensar... nossa, eu faço uma análise bem profunda quando eu vou falar sobre isso, porque durante a consulta eu pergunto tanta coisa... Coisas que acho que às vezes o paciente fica pensando assim, gente, essa mulher deve ser louca, não é possível. Por que ela está perguntando? Mas eu vejo mais profundo porque eu quero entender o porquê. Às vezes aconteceu alguma coisa no passado, às vezes você teve uma experiência ruim, às vezes você se sente fraca, às vezes você está com uma deficiência. Quando a gente não tem ferro, a gente fica mais fraco. B12, se juntar ferro, B12 e todos do complexo B, você fica sem força, sem memória, fica tudo ruim ali. Então, pode ser sim deficiências, mas pode ser algo psicológico, algum trauma, ou não gostar. Não precisa gostar. As pessoas, elas associam. Isso eu falo que é um pouco infantil. Por quê? Associarem fazer alguma coisa só porque gosta. Então, não é isso. Eu vou fazer isso porque eu gosto. Não, você vai fazer porque você precisa fazer. Quem gosta de tomar um monte de remédio? Remédio para pressão, remédio para colesterol, remédio para diabetes. Remédio aí a pessoa fala lá, eu não gosto de tomar remédio. Toma 10 remédios que poderiam ter sido prevenidos por emagrecimento e massa muscular. Então, o meu foco principal é esse, assim, em prevenir que isso aconteça. E uma vez que aconteceu, tratar. E hoje a gente tem um arsenal para um tratamento. Eu sei que você até vai querer alguma coisa.
Olha, eu tô aqui, ela tá falando, vocês estão achando que ela tá falando só para vocês, né? Vocês estão achando assim, nossa, é para mim, como a Neuza falou, vocês estão falando de mim. Mas olha, hoje a nossa conversa, e olha que toda semana nós temos muitos assuntos ligados à saúde, entre tantos, e hoje ela está falando comigo, viu, gente? Eu brinquei com ela assim, falei, doutora, o meu emoji hoje é aquela mãozinha levantada, desse jeito. Porque justamente é o nosso dia a dia. E a gente tem que pensar lá na frente. Eu, com 70 anos, vou conseguir subir a escada da minha casa? Vou ficar sozinha, né? Ficar sozinha em casa sem o filho ficar preocupado. Imagina, você cria um filho, aí a hora que seu filho está lá com a vida dele, você volta a pedir para ele cuidar de você. Olha que coisa horrível. Você tinha que estar independente, você criou para dar independência e dar uma vida boa para o seu filho. E aí ele volta para toda a vida para cuidar, porque você não consegue subir dessa escada, começa a ter que resolver coisa para você. Então, eu acho um cenário muito ruim. Então, quando a gente tem uma... Você até me perguntou sobre como é que a gente detecta, como é que a gente previne. Eu acho que antes de você ficar pensando até em diagnóstico, é saber que isso vai acontecer. Vai acontecer. E como você pode prevenir? Então, o diagnóstico, quando a gente já faz o diagnóstico, o negócio já está mais arrastado. Quanto mais precoce, melhor. Com 30 anos você perde massa. Se até lá você não fez seu banco de músculo, você tem que começar imediatamente. Então, assim, não começou até agora? Então começa. Por que não começou? Não sabia. Tudo bem, então começa agora. Agora. Ó, o programa termina às 5 da tarde. Você já se programa, porque as academias ficam abertas à noite. Vê se tem um personal ou tem um profissional que vai já... É hoje, já faz hoje, já começa hoje. É hoje. E assim, pensar na alimentação. A alimentação, eu falo que sempre é o topo da pirâmide. Então, nada que você faça na sua vida vai superar uma alimentação ruim. Então, e ruim não é ser perfeito. A Juliana só come fruta, verdura. Não, eu como besteira também. Mas é ter uma alimentação mais equilibrada. Tem gente que vai precisar de suplementação. E hoje a gente tem bastante suplementação pensando em construção de massa muscular e força. A famosa creatina, temos leucina, temos HMB, que são aminoácidos que vão estar ajudando. Isso já faz parte do tratamento. Isso daí faz parte já do tratamento e principalmente da suplementação. E tem novidades também. Então, tem mais uma novidade de suplementação, que para mim chegando ano passado, que é o Pepti Strong, que foi inclusive pensado por humanos, mas usado a inteligência artificial para conseguir isolar com mais rapidez o peptídeo lá de uma planta que conseguisse ter o efeito em aumento de massa muscular, aumento de força, isso até em repouso, paciente acamado, paciente sarcopênico, recuperação muscular. Então, hoje é um suplemento vendido em sachê, que tem a indicação de dose e como vai usar, dependendo da avaliação do médico ou do nutricionista que estará com ele. Então, a gente tem suplementação, várias, tem a atividade de força, que não precisa ser com academia, crossfit, pode ser com seu próprio peso, pode ser com elástico. A gente tem orientadores, né, personal, ou quem trabalha nesse lado, né, que é o lado de montar os treinamentos. Tem gente online, tem gente que faz coisas que não tem um custo tão elevado. Com cuidado, por quê? Uma idade é uma coisa, com 30 anos sem sarcopenia é uma coisa, com 80 anos, com 50% de consumo muscular é outra. Tem a parte hormonal, mulher na menopausa é diferente. São muitos fatores. Muito. E tem a cereja do bolo. Qual? A cereja do bolo foi desenvolvida uma tecnologia. O pessoal acho que já viu em treinos que tem aí fora em academia, mas essa tecnologia ela é um pouquinho diferente, que ela tem sim a eletroestimulação junto com a radiofrequência. O que é a eletroestimulação? Esse equipamento que eu vou falar é o Supreme Pro, que eu sou apaixonada. A gente coloca como se fossem umas manoplas, que elas são grandes, parece uma mãozona. E a gente coloca nas regiões que a gente quer estimular. Vai estar fornecendo ali em torno de 20 mil contrações em 30 minutos. Então, para um paciente acamado, é importante. Acamado. Ele não vai conseguir sair da cama, mas ele vai continuar fazendo exercício. Você consegue aumentar tônus, aumentar a quantidade de músculo, melhorar a função. Como tem radiofrequência junto, você consegue, para pacientes que estão querendo tem esse objetivo, você consegue até melhorar a parte de dor, analgesia, tirar a gordura intramuscular, que é ruim metabolicamente. E a pessoa maromba, também, a pessoa que quer ficar mais bonita, tem um efeito estético. Tem um efeito em emagrecimento, porque hoje todo mundo quer emagrecer, ninguém cuida da alimentação do músculo,
perde. Você coloca a máquina, ele impede que isso aconteça. Então, ele ajuda a criar esse banco de músculo. Não é incrível? Santas tecnologias. É. Nós estamos aqui conversando com a doutora Juliana Romano. Nós estamos disponibilizando as redes sociais dela para você. Você procura DRA, que é a abreviatura de doutora. Então, DRA Juliana Romano, tudo junto, viu, gente? Não tem ponto, não tem nada. Em todas as redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, no TikTok. E nós estamos disponibilizando aí para vocês. Tem também o WhatsApp, se você quiser mais informações. Nosso tema de hoje é sarcopenia. A doutora Juliana Romano também é médica, empresária, professora. E o mais legal é que ela descobriu, apesar na sua formação de ter seguido um caminho, ela descobriu nessa nova fase, nesse novo estudo e comprometimento com as pessoas, de melhorar a saúde. Por isso que ela está aqui conosco hoje e eu tenho certeza que quem ficou comigo aprendeu muito. Doutora Juliana, muito obrigada por estar conosco. Obrigada a você, adorei. Foi uma Me delícia. senti em casa. Uhum. E eu, já sabe, né, gente, eu vou ter que ir para academia mesmo, não vai ter jeito. Só o pilatezinho não está ajudando, então vamos lá.